do Carlos Aros. Carlos, boa tarde. Boa tarde, Denise. Vamos voltar para um assunto que, vez ou outra, ganha destaque, sobretudo pelo desconhecido, né? Todo mundo fala sobre as criptomoedas, o mundo inteiro tentando entender um pouco mais sobre as criptomoedas e tentando correr atrás desse desenvolvimento todo, dessa nova economia, vamos dizer lucro, assim, né, principalmente, para regulamentar, para poder entender quais são os riscos. E aí a CVM hoje divulgou um ofício proibindo gestores e administradores de fundos de investirem em bitcoins e outras criptomoedas. No entendimento deles, não se chegou a uma conclusão sobre a natureza jurídica e econômica dessas modalidades de investimento. E o que é interessante é que esse ofício leva em consideração discussões sobre os investimentos em criptomoedas diretamente pelos fundos ou de outras formas, levando em conta que o debate é incipiente. E aí é que tem uma questão que me chamou a atenção e que me fez buscar o Rodrigo Borges para conversar. Ele que é um especialista na matéria, advogado, ele é presidente do conselho, aliás, da Comissão de Empreendedorismo e Startup da OAB de Pinheiros. E já falei com o Rodrigo em outras oportunidades, porque há um projeto tramitando no Congresso que pode proibir as criptomoedas, mas mais do que isso, criminalizar a operação com essas moedas virtuais. E eu fiquei bastante curioso, Rodrigo, quando eu me deparo com o ofício da CVM fazendo referência a essa discussão no Congresso, ou seja, o entendimento da CVM é parecido com o do autor do texto, que quer criminalizar as transações com criptomoedas. Boa tarde. Boa tarde, Carlos, tudo bem? Na verdade, o posicionamento é mais ou menos parecido. E por que isso? A CVM, na verdade, ela dividiu em dois pontos. O que ela proibiu? Ela proibiu os fundos de investimento a investirem diretamente em criptomoedas. Okay? E ela alertou aos fundos a que tenham cuidado para investir de forma indireta por meio de veículos, sejam internacionais, em criptomoedas. O projeto de lei, como a gente conversou outra vez, no atual momento, existe um relatório do relator chamado Expedito Neto, deputado Expedito Neto, que visa criminalizar a utilização, comercialização e transações com criptomoedas. Então, a posição da CVM ela é um pouco mais cautelosa, porque ela entra mais na definição do que seria uma criptomoeda do que em criminalizá-la neste momento. Agora, Rodrigo, o Banco Central recentemente também divulgou um comunicado dizendo que não havia qualquer responsabilidade da autoridade monetária em relação a eventuais problemas com a Bitcoin, diz que ela não tem lastro, alertando, na verdade, os investidores que eles poderiam até fazer essa aposta, mas sem ter qualquer fundamento legal depois se tiver algum problema, uma desvalorização forte ou mesmo a perda dos recursos. E eu queria lembrar mais uma questão que nessa semana as bitcoins tiveram uma desvalorização forte, porque a Coreia do Sul cogitou também na proibição, porque lá uma instituição financeira chegou a quebrar por causa das bitcoins, que elas foram roubadas, porque você tem o registro, se esse registro some, você não tem para quem reclamar, não é? Como se fosse o livro caixa, né, dessas transações. A operação, num computador, mas se sumir o registro, acabou, né? Exatamente. Oi, Denise, tudo bem? Seguinte, o que acontece? O Banco Central ele também vem se posicionando, levantando essa questão de que as pessoas tenham cuidado, porque de fato virou uma febre a história de criptomoedas. E muita gente acaba investindo nesses ativos sem estudar, sem fazer o dever de casa. Então, buscam uma criptomoeda, um Bitcoin ou outras moedas como o Ethereum, o Ripple, achando que vão ter uma valorização enorme. Mas não há nenhuma garantia de valorização. O que é importante é que as pessoas estudem e entendam o que há por trás de cada uma das criptomoedas. Agora, o que me chama a atenção é que, por exemplo, o argumento da Coreia não parte de uma questão econômica. Ele tá, no fundo, ali o que está se discutindo é segurança, é cibersegurança. Né? A gente está falando sobre uma estrutura diferente, com protocolos para poder garantir a segurança dessas transações, garantir que quem comprou, quem vendeu e etc., todo o processo seja feito de maneira transparente, porque esse era o propósito inicial do Bitcoin, né? Se a gente for lembrar, era dizer, olha, eu tenho um registro passo a passo de tudo que aconteceu e eu sei todo esse processo. E aí a gente entra numa outra esfera para falar sobre blockchain e falar sobre outros assuntos,
mas o que me parece há um desconhecimento gigantesco, não é sobre as criptomoedas, que são muitas, elas estão se multiplicando, é que nem barata, não para. A questão são os protocolos sobre os quais vão operar todas essas moedas e essas transações. A gente está discutindo o fim, mas não estamos olhando para o começo, né, Rodrigo? Perfeito. E bem lembrado por você, o caso da Coreia do Sul, na verdade, o que houve? É importante deixar claro que a rede blockchain do Bitcoin, ela nunca foi corrompida. O que houve foi um ataque cibernético a uma corretora, uma exchange de criptomoeda, que teve sua senha hackeada e, portanto, os ativos de lá retirados. O que é importante ficar claro, de novo, a blockchain nunca foi corrompida. Então, por mais tentativas de ataques que já houveram, ninguém conseguiu corromper. E, de novo, a tecnologia do blockchain, entendo que ela veio para ficar. Inclusive, conversamos isso em outras oportunidades. Ela é muito além do que simplesmente uma moeda ou um ativo financeiro. E para a gente poder fechar, Rodrigo, qual é a perspectiva sobre a discussão na Câmara? A comissão está discutindo, houve parecer contrário ao texto que era proibitivo e que tornava crime, né? Propunha tornar crime essas transações, só que me parece que há uma pressão bastante grande para que o texto avance da maneira como está. A gente está em um período complicado, com várias discussões também relevantes no Congresso acontecendo, tem a perspectiva agora da reforma, ou seja, as atenções não estão voltadas para esses assuntos, entre aspas, menores. Mas é preciso ficar atento porque há um impacto significativo no futuro. Qual que é a avaliação que você faz sobre o que está acontecendo com essa movimentação dos últimos dias aí? Ao final do ano passado, a gente foi surpreendido até com o deputado Thiago Peixoto, que apresentou um voto em separado, mais em linha com o que o mercado busca em relação às criptomoedas. Isso deu um certo, não digo tranquilidade, mas gerou uma certa esperança no mercado de que possamos debater o assunto com uma maior propriedade, uma maior profundidade, e então buscar uma regulação que seja positiva. Entendo que a gente está no momento de decidir se a gente quer seguir com os avanços tecnológicos, se alinhando a países como Canadá, Austrália, Japão, ou se queremos aliar com Bolívia e outros países que vêm negando e proibindo essa tecnologia. Entendo que o Brasil não pode perder essa oportunidade. E a gente hoje representa, salvo engano, a última pesquisa que teve, é o 4º mercado em criptomoeda do mundo. Entendo que a gente precisa seguir esse caminho da tecnologia e do avanço. Mas tem que ter uma regulamentação, né, Rodrigo? Até para a maior segurança dos investidores, que muita gente entra nesse embalo da valorização muito forte, sem avaliar muito os riscos. Então é preciso tomar muito cuidado com relação a isso. Aí os aventureiros acabam também criando uma situação bastante complicada. Exatamente. Né? Quem busca lucro fácil, como acontece em Bolsa de Valores, muitas vezes, quando a Bolsa entra no embalo positivo. Agora, lembrando que nos Estados Unidos já chegou a ser negociado também em mercado futuro, né? Então já há uma regulamentação um pouco maior, ou pelo menos uma aceitação oficial maior em relação às bitcoins, às moedas. Exatamente. A gente teve a CME começando a comercializar os contratos futuros de Bitcoin, e no Brasil a gente tem movimentos como a XP, investimentos que buscou um profissional da área para provavelmente abrir esse setor de criptomoedas. Então você vê os bancos aqui no Brasil, muitos não se manifestam e outros vêm buscando nessa linha. E entendo que uma regulação, a gente não tem como fugir, não tem como, na minha visão, acreditar que o mercado vai ficar solto. E acho que a regulação traz uma segurança a todo o mercado, sejam para investidores, para pessoas que buscam a tecnologia. Acho que a regulação ela tem que vir, mas tem que vir de uma forma positiva e não restritiva. Esse é o Rodrigo Borges, ele é advogado, é presidente da Comissão de Empreendedorismo e Startup da OAB Pinheiros. Rodrigo, obrigado mais uma vez. Um abraço, meu amigo. Eu que agradeço. Um abraço a todos. Ô Denise, sobre essa história, você falou de regulamentação e citou os Estados Unidos, a gente pode fazer um paralelo com o Airbnb e com a situação dos aplicativos de transporte. Aqui no Brasil, apesar de regulamentações que abriram espaço para uma discussão bastante positiva, São Paulo fez isso, depois de muita encrenca, em algumas regiões se proibiu antes mesmo de entender o que era o modelo. Enquanto nos Estados Unidos, cada município, cada estado, enfim,
governos pararam para entender o que era aquilo e encontraram cada um uma solução de regulação que se adequasse à situação daquela região. Não dá para ignorar só. Uma coisa é um avanço que está acontecendo no mundo inteiro. Já tem países que aceitam até como meio de pagamento de compras mesmo, shows e tudo mais. Então você não pode ignorar. As pessoas estão comercializando, já tem artistas no Brasil no Bitcoin para pagamento de cachê. O grande ponto é, aqui o primeiro impulso é dizer não. E aí depois você pensa sobre os efeitos isso é do da lado sua oficial, negativa. Mas tem muito investidor interessado, mas é importante a Tem que regulamentar, regulamentação. sem dúvida nenhuma.